Chegamos aqui, estão nos burlar, mano. Não podem ver mesmo da Samsung original. Ah não, é cartão chip, mano. Olha o cartão chip que eles estão a falar. Cartão chip, pessoal. É cartão de 108 GB. 128 GB não cartão chip. Tá aí os atores do cartão chip, olha. Tá aqui. Tô a entregar o cartão chip. Tá aqui o jovem. Tá aqui, olha. Tentando a burlar. Já vieram lhe pegar no membro geral da máquina. Tá aqui o telefone que leva o cartão chip. Olha o cartão chip que ele já tá a meter. Tá aqui os burladores. Membro geral da máquina já chegou. Esses jovens vão presos. Sim. Cartão chip, olha, tá a meter mais no outro telefone. Mas não se liga esse cartão chip, mano. Vocês vão presos, vão presos, dupla. A máquina, seus burladores. A máquina. Deixam dessa vida, que? A máquina precisa trocar todo o lixo que tá na tua mão. O quê? Tá bom, tô em morra. No cartão chip. Vai arrebentar, tira.